ler. Do latim, eu li. Eu pensei que você ia bater uma foto. Eu tô aqui fazendo pose de foto. Meu Fala, meu povo. Você tá fazendo pose? Eu tava aqui, ó, fazendo pose do foto da já capa. Não fez a foto? Mas você falou, vou fazer outra. Não, eu falei, tô bonita. Aquela, né? Tô bonita, next! Não? Eu acho que era isso que significava. Yara, Yara, tô bonita. Yara, manda vendo. Obrigado pela rosa. Thanks for the rose. Meu Deus gente, do pelo amor de céu, Deus. cara. Olha só, tudo bom com vocês? Tudo bom. Hoje é que dia? Terça? Hoje é terça-feira. Terçou. Parece terçol. Eu pensei nisso também. Terçol. Tá, a gente tá impactado, muito impactado. What? Sobre... É que eu tô vendo muita gente reagindo à comida coreana. Tá. E aí todas as minhas reações estão... Estão muito impactantes, de grandes, assim. Então, tadinha, né, gente? Oh, meu Deus. O TikTok papai, estraga seres humanos, tá? Fica aí a dica. Não instale no TikTok. Instale nem o Twitter. O Twitter não precisa. Mas você instalou de novo. Não. Eu vi o xizinho aqui no teu celular. Vi por causa do menino que mandou mensagem pra mim, mas eu tenho que apagar. Eu só abaixei pra ver a mensagem que ele mandou. Então, vamos lá. A gente tá bem impactado por causa da Bienal. Sim. Né? É Eu tô inevitável. com uma sacola de coisinhas aleatórias. Não tem nada de importante. Mas é uma sacola de coisinhas aleatórias. Coisas que você angariou pela Bienal. Sim. Isso. Coisinhas. Mas isso é pra quê? Pra mostrar? Não, é porque eu quero guardar direito. Aí eu deixei tá. Você tá categorizando. Bienal 2023. Aí bota Isso. como é que é aquele negócio que tu comprou? Um etiquetador. Etiquetador. Bom, aí o que acontece? Quando a gente fica impactado pela Bienal, a gente começa a pensar sobre toda a nossa trajetória com alguma coisa que nos impactou. Porque você começa a conectar pontinhos. Né? Quando eu tava lá na Bienal, vendo, por exemplo, as crianças de escola vindo ver os stands, né? Sim, Os tão professores bonitinho. sofrendo, um absurdo, tipo, todos juntos! Parece guerra engraçado. medieval. Parece, é engraçado que passa as criancinhas tudo presas na cordinha assim, sabe? Todas de mão dada. Meu Deus, as aias estão diferentes, sabe? Todas andando na cordinha. Dá uma dosinha, mas dá pra entender. Mas aí você começa a lembrar de quando você ia na Bienal nessa Sim. época e tal. E é uma pena de não ter no Brasil inteiro, porque é uma experiência muito única na vida. Mas, cara, eu dei uma lida de que não tem a Bienal do jeito que ela é, com todas as editoras e tudo mais. Mas cada vez mais as capitais brasileiras, e não apenas capitais, mas outras cidades do Brasil, estão fazendo feiras literárias. Boa. E aí não são bienais. Por exemplo, agora em novembro vai ter a Festa Literária de Paraty. Estaremos lá, inclusive. Fica a dica para quem quiser encontrar a gente por lá. A Festa Literária de Paraty foi tombada como patrimônio cultural da humanidade. Olha. A gente vai na Flip há muitos e muitos anos. Eu Se você gosta da Bienal de São Paulo, do Flip Rio... é um arraso, Nossa. assim. Acho que o brinco tá meio torto. Mas outras cidades, outras capitais estão fazendo feiras literárias. Sim. Que é do tipo, vamos reunir aqui, as livrarias da região, as editoras que queiram, empresas como a Amazon, enfim. Vamos reunir aqui a galera pra gente festejar livros e vender livros e disseminar cultura, né? Sim. Botar a galera pra dar entrevistas, palestras e tudo mais. Então tem sido bem legal. Na Bienal, por exemplo, a gente viu vários escritores andando pelos corredores pra divulgar seus livros. Sim. Então, assim, tinha gente vestida do século XVII, XIX, tinha gente, tipo, aproveitando qualquer espacinho, sabe? Sim. Pra entregar um marcador de livros, pra fazer qualquer coisa, pra falar, cara, a gente conheceu eu uma estou moça... trabalhando, eu sou um escritor. A gente conheceu uma moça muito legal. Se eu achar que o negócio, eu falo o nome dela até o final do vídeo. Sim. Ela começou a fazer historinhas de uma bruxa. Viu? Soltou mesmo meu brinco. Aí, ó. O Sabia negócio que tá tinha solto quebrado aqui. aí, ó. Ela começou a fazer historinhas De uma bruxa. de uma bruxa pra filha dela fazer as atividades, tipo tomar banho e dormir, estudar, essas coisas assim. Só que ela tentou fazer como se a bruxa tivesse meio que incentivando ela a não fazer. Tipo, a bruxa falava assim, não toma banho, fica fedida mesmo. E ela falava, vou tomar banho sim, porque minha mãe... Ela discutia com a bruxa, entendeu? Porque a bruxa era má influência. E aí a filhinha dela começou a falar, ei,
eu mando na minha vida. Isso. Minha mãe mandou eu tomar banho, eu vou tomar você. Pare de querer me influenciar errado. Então a bruxa acabava ensinando por ficar falando pra filha fazer as coisas erradas. A famosa psicologia reversa, né? Exato. E aí ela decidiu fazer uma historinha, um livrinho muito fofo. Eu tava vendendo lá na Bienal, muito legal mesmo, assim. Com um reforço positivo das coisas, né, pras crianças. E, cara, tinha tantas histórias. A minha mãe chegou perto de mim e falou que ela tava andando num corredor, de repente a moça pulou em cima dela e falou: "Eu sou autora, vem que eu vi sobre o meu livro". E aí ela falou: "Eu tô aqui sozinha pra vender meu livro". E aí contou a história, minha mãe comprou, enfim, as coisas. Porque você fica mesmo tocado, né? Eu vi uma escritora que escreveu que o céu não é só azul. Eu acho que o nome do livro é esse. Nossa. E aí, o marido dela tava tocando violão, uma música, aí, tipo, tinha uma galera com uma blusa da capa do livro e, cara, era a família dela. Era o pai, era a mãe. Todo mundo. E aí tava todo mundo cantando a música e dava pra ver que, cara... A felicidade do povo, ela né? alterou, ela moveu a família inteira. Pra tá ali. E a música falava que, tipo, no entardecer o céu fica num tom lilás... No crepúsculo o céu fica alaranjado. Então, você travar a ideia de que o céu é azul é só travar em uma ideia, quando tem uma possibilidade, uma gama de cores de ideias novas. É lindo. Cara, imagina a família inteira. Sim. Junta fazendo isso. Isso é muito legal. Então, a Bienal do Livro do Rio tava completando 40 anos esse ano. E, cara, eu devo ter ido numa das primeiras, assim. Porque eu fui muito piquitinha. Tipo, os bagulhinhos criancinha piquitinha, assim, que estavam lá presos na cordinha, eu já fui uma criança presa na cordinha. A gente não ficava preso na cordinha, ainda mais eu. Ainda mais década de 90. Nossa, ninguém prendia a gente. Você perdia criança. É. Era normal perder criança. Mas eu já fui uma criança na filinha, sabe? Do tipo, anda aqui com a tia! Desesperada. Nossa, as professoras todas roucas, né? Eu já fui uma criança na fila. E, cara, eu lembro... Eu só tenho memórias boas, assim, da Bienal. Tanto que esse ano tinham 3 pavilhões, né? O azul, verde e o laranja. E o laranja era o infantil. Sim. Mas a estrutura do pavilhão infantil... Era uma estrutura muito antiga, com aqueles estandes bem padrões, assim. Não era, tipo, grandes estandes, com grandes photo opportunity, né? Que eles chamam de lugares feitos para você instagramar, fazer TikToks e tudo mais. Não, eram parede branca, só editora, vendendo livro e bora galera mulheres, sabe? Era o conceito de feira mesmo, né? De livros. Era uma feira de livros mesmo. E aí eu lembro que tinham muitos estandes de saldão, aqueles de 10, 15, 20 reais. Enfim, era outra realidade, outro Brasil, outra história, o Brasil dos Brasis de 30 anos atrás, né? E eu vivi essa Bienal e era muito gostoso, não era cheia, como é hoje. Era uma parada muito focada em escola, a não ser quando é focada em escola, que aí tinham muitos alunos, né? Exato, então era muito diferente do que é hoje, porque hoje virou um grande evento... sei lá, midiático. Internacional. E midiático, sabe? Os autores internacionais, eles querem vir pro Brasil, querem conhecer seus leitores. E é diferente, assim, você vê o que a Bienal se tornou, né? Mas isso graças às redes sociais, porque assim, se os estandes estão grandes fazendo essas oportunidades de foto para divulgar indiretamente os seus livros, os autores internacionais vêm porque os fãs brasileiros de livros parece que estão num show do Coldplay. É isso, Julia Quinn entrou, gente, Coldplay, Bruno Mars, entendeu? Ele falando, oi, como é que é aquele? Eu sou Bruninho. Eu sou o Bruninho, era isso. Julia Quinn tava quase fazendo como? O funk dos Bridgerton em cima do palco. Era isso, cara, assim. Bienal e The Town, assim, competindo. Pau a pau, sabe? É impressionante, assim. Agora, Cris Siqueira, eu tenho questões com autores internacionais. Não só autores internacionais, eu tenho questões com autores, só pra não ficar parecendo, tipo, ela é elitista. Ela botou uma mão dela e eu e os meus questões não é isso. internacionais. Mas eu tenho questões com autores, por quê? Eu leio muito romance e muita fantasia. Sim. E aí, eu projeto as histórias na minha cabeça e eu falo do tipo, eu amo a Julia Quinn, porque... ela é isso, ela é aquilo, o marido dela é sempre presente e todo mundo sempre tem uma febre esquisita nos livros dela, porque o marido dela, médico, traz a história da medicina e ela sempre obrigada meu marido, que é médico, e trouxe a história dessa febre incrível que a humanidade já superou.
umas subcamadas, assim, você lê Julia Quinn, por exemplo. Ela transmite um calor, né? É Isso. sensorial. É sensorial. Isso. Ela é muito legal. Gente, ela criou os Bridgerton. Isso. Uma pessoa que cria Michael e Francesca é uma pessoa boa. Uma pessoa que cria Kate Anthony é uma pessoa boa. Calorosa. Entende? Calorosa. Carinhosa. Você pensa, nossa, ela deve ser fogosa, tá? De tão legal de conversar. É muito hot que ela escreve. Não é. Tu chega perto da Julia Quinn e, tipo, nada contra, amo Julia Quinn, continuarei lendo, maravilhosa. Uma coisa, outra coisa. Mas, assisti lá o evento de Julia Quinn, o baile da rainha, né? Sim. Paola fazendo entrevista. Paola é maravilhosa. Nossa. Blogueira, criadora de conteúdo brasileira, escritora e tudo mais. E a Frine, que é da editora Arqueiro, maravilhosa, Nossa, diretora de Frine, aquisições. Pra mim foi a melhor coisa dessa As duas apresentação. sensacionais, amo as duas. Elas estavam empolgadas. Paola tava assim, emocionadíssima. Falando, gente, eu vou fazer perguntas para Julia Quinn. Ela tava muito feliz e eu tava muito feliz por ela, muito feliz por mim, muito feliz por todo mundo. Aí Julia Quinn. Ela pergunta: eu queria saber se você tem um Bridgerton favorito. E ela já falou do tipo, uma piadinha, né? Aí a Julia Quinn, não. E acabou. Eu queria saber se você pode dar algum spoiler do que vem aí em Bridgerton. Não. Eu não sei nada. E se eu soubesse, eu não contaria. Eu queria saber. Mas é porque não é o tipo de resposta. É a forma que responde. Isso. Eu queria saber se você tá escrevendo alguma coisa, se a gente pode esperar algum lançamento. Vocês vão ter que esperar pra ver. Não há carisma. Não tem. O fato é que mas não aí há carisma. existe o atributo de nacionalidade. Ela é britânica. E isso a gente não pensa enquanto tá lendo aquelas palavras bonitas. Então, a Julia Quinn, eu não sei se ela é britânica ou se ela é não é. americana. Ela é do hemisfério norte. E aí passou do hemisfério sul, as pessoas ficam esquisitas. Entendi. Passou da linha do Equador. Exato. Dá umas horas. E aí eu fico um pouco incomodada. E aí eu não quero conhecer as pessoas. Entende? Entendi. Não pra quero. você não quebrar o que você criou Eu sobre não a pessoa. quero, exato, porque a gente cria expectativas sobre os outros. E aí quando você encontra os outros, eles podem não atender as nossas expectativas. E não é culpa deles, é culpa nossa, que cria expectativas sobre as outras pessoas, que não tem satisfação nenhuma pra dar, sabe? Mas enfim, essa é a relação de Bienal que eu não curto muito, assim, eu fico distante dos autores. Porque eu não gosto de quebrar essas expectativas. Eu gosto de continuar tendo esses eu adorei ter imaginários. conhecido, por exemplo, o Bernard Cornwell. Eu acho que foi em 2012 que ele veio pro Brasil. Aí você adorou. Cara, eu adorei porque eu descobri que ele é um tataraneto do Uhtred. E aí, pra mim, isso foi incrível. Isso, se ele montou por causa disso, a leitura ganhou um corpo dá diferente outro pra mim. peso, com certeza. Mas com certeza ele é muito. Ele não é aquele guerreiro saxão que é fascinado por batalha, não. Ele é um nerd de escritório, um senhorzinho. Um senhorzinho. E é isso. Mas assim, óbvio, né? Quando a gente lê uma aventura medieval, você pensa, cara, o cara que escreveu isso tem sangue nos olhos. É um guerreirão. Não é. Não é. Um Mas senhorzinho X. não, as minhas expectativas não são abaladas. Eu falo, então se essa pessoa consegue pensar sobre aquilo, eu poderia pensar sobre outras coisas também. Mas eu acho que eu sou muito emocionada. Por exemplo, se eu encontrasse Margaret Atwood um dia, primeiro que eu ia infartar, e aí depois de infartar e me recuperar... A gente quase encontrou. Gente, a gente tava em Nova York. Meu monóculo, viagem pra Nova York. Aí a gente tava em Nova York. Aí eu falei, vamos na Barnes Noble, porque a Rory, toda vez que ela né, uma vida ditada por séries e filmes. Porque a Rory, toda vez que ela ia pra Nova York, ela precisava ir na Barnes Noble, porque o Jazz ia na Barnes Noble, porque todo mundo que ama livros e está em Nova York vai na Barnes Noble. E é uma livraria linda, realmente. Linda. Aí fomos na Barnes Noble. Aí entramos. Gente, cheguei assim, era o nosso último dia. Fim da tarde do nosso último dia. Cris, a voada, temos que ressaltar isso. Você bota o pé dentro e a Cris fica assim, ó. Tipo uma mariposa com várias lâmpadas ligadas. Era uma livraria linda. E aí ela foi entrando assim, sem direção. A minha alma saiu do meu corpo. Isso. Aí eu puxei a Cris e falei, Cris, você viu essa placa aqui? Aí tinha uma placa de madeira, aquelas de 1835. Uma placa de madeira no cantinho da Barnes Noble. E aí tava escrito assim, The Testaments, Margaret Atwood. Aí eu falei, ok. Aí embaixo, tomorrow, 10 p.m. 10 a.m. Agora traduz tudo pra quem não aí fala tava inglês. tipo,
Os Testamentos, de Margaret Atwood, amanhã, 10 da manhã. Mini infarto. Eu fiquei... meu ouvido ficou... Pi! Morri. Aí levantei e falei... Hã? Aí continuei lendo. Ia ter... Quando eu lembro disso... Não é bom lembrar disso. Não é bom lembrar. Eu tenho traumas sobre esse momento. A Margaret Atwood, herself, estaria lá naquele lugar que eu estava respirando aquele oxigênio. Ou seja, ela entraria pela mesma porta que eu estava naquele momento parada. Para ler um capítulo de Os Testamentos e fazer uma discussão com as pessoas, de graça. 1 minuto de silêncio, calma, 1 minuto de silêncio, 1 minuto de silêncio. Um adendo importante depois desse 1 minuto de silêncio. No dia seguinte, a gente ia voltar pra casa. De manhã. De manhã, no mesmo horário. A Margaret Atwood estava entrando na livraria e a gente estava entrando no aeroporto pra voltar pra casa. E aí eu fiquei... Mas não tem nenhuma chance mesmo da gente só... Esbarrar com ela aqui. Ó, outra coisa que ficar... você sentiu também meio assim foi quando a Brit Marlin foi esse ano. Ela fez lá a ação numa livraria que a gente passou em frente. Foi na Não, foi numa livraria antiga. Outra. Numa hipster. Uma hipsterzinha lá em Nova York também. É isso, gente. Eu preciso me mudar pra Nova York. As coisas acontecem. Como diria Joey, tudo acontece em Nova York. Mas meu cabelo tá um mafuazinho aqui, mafuazinho. Mas esse vídeo tem um propósito. Tem. Eu quero saber por que vocês leem. Porque assim... Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma estatística brasileira de leitura. E nos últimos anos, agora, menos de 5 anos pra cá, o brasileiro passou a ler mais. Sim. Né? Principalmente as mulheres. As mulheres passaram a ler mais, passaram a gostar mais de livros, falar mais de livros, se permitir realmente ter essa camada de leitura nas suas vidas. Mas eu leio desde criança e eu tenho 40, 50 anos. Incrível, não tô dizendo que ninguém lia antes. Sim. É porque agora estão lendo mais. Inclusive, uma outra estatística que eu acho incrível, que é junto com essa, é de que as pessoas estão fazendo mais faculdades e pós-graduações e tudo mais, em especial mulheres também. Estão buscando ter mais classificações, universitárias e escolares, acadêmicos. Então, isso é muito legal. E isso vem muito da leitura. Ler desperta seu interesse, daí faz você ir buscando outros caminhos da sua vida. Então, aí eu montei aqui uma trajetória literária da minha vida e, cara, é inevitável refletir o quanto o que você lê realmente... impacta você. Impacta o resto da vida. Por exemplo, ó, na minha infância, eu anotei 3 livros que me marcaram. Tipo, os primeiros que vieram na minha cabeça, né? Eu li mais do que isso, muito, obviamente, mas esses marcaram. O primeiro livro é Marcelo Marmelo Martelo. Isso até quantos anos? Infância. Primeira infância? Tipo, até os 10 anos? Infância. Antes da adolescência. Tá bom. Marcelo Marmelo Martelo. Você já leu esse livro? Acho que sim. É um menino que ele trocava palavras. Sim. E aí ele tipo a Gabi. sobreviveu... A Gabi Não, não. Por exemplo, ele chamava o martelo de marmelo. Tipo a Gabi. Ele chamava a vaca de vaga. Tipo a Gabi. Caraca. Gaviota. Não, mas gaviota não existe, entendeu? É engraçadinho pra gente. Mas ele só trocava uma palavra por outra. Tá. E aí a família dele sofre um assalto, um sequestro em casa. Querem roubar o cofre do pai e ele ajuda a família através das palavras erradas, porque só a família entende ele. Meu Deus. É muito legal esse livro. É toda uma trama, né? É, toda uma trama ali, tipo. E livrinho de criança com desenhinho, sabe? E aí, o que eu achei legal é que esse livro me ajudou a criar essas brincadeirinhas, essas piadinhas com palavras que eu crio até hoje. Entendi. Esses trocadilhos de palavras. Foi por conta de Marcelo Marmelo. Marcelo Marmelo Martelo. Que legal. Na primeira... Deixa eu falar um também. Não é sobre você esse vídeo, tá? Vamos parar com esse protagonismo aí. Na primeira infância, eu lembro de ler muitos livros do Monteiro Lobato, que hoje são extremamente cancelados, né? Porque ele era racista, essas coisas todas. Mas eu lia muito Monteiro Lobato e eu tinha toda a coleção dos livros do Monteiro Lobato e tal. E eu tinha os disquinhos também que contavam as historinhas, então eu gostava muito.
Bom, o segundo que eu li foi O Menino do Dedo Verde. Eu também! Eu li O Menino do Dedo Verde. Cara, e eu fiquei impressionado. Tipo, a minha visão sobre a natureza mudou completamente. Muda tudo, sim. Porque a possibilidade... BTV, tu ouviu? BTV, A possibilidade de você influenciar positivamente o planeta começou aí. Aí, sim, total. Vai, Calma, agora eu vou falar. A gente não fez lista. Não fiz. Na primeira Ela tá no infância, freestyle. né? Eu tô tentando lembrar aqui as coisas Tanto que eu li. livro, né? Não, pera, eu falei que eu também li O Menino do Dedo Verde. Então eu posso O ir pro seu próximo? segundo é o meu segundo também, então. O meu terceiro é O Escravelho do Diabo. Nossa, você leu criança, De isso. criança, isso. Que E infância, né? Isso diz muito sobre você. Exato! Porque a minha vontade de decifrar... Cara, a minha vontade de decifrar finais de história começava aí. Começou aí. Porque eu fui lendo e falando, tá, mas isso aqui eu acho que é aquilo, e tipo, fazer as conexões, Sim. meio que leitor de Agatha Christie, só que do Escravelho do Diabo, sabe? Para infanto juvenil. Sim. E esse foi o terceiro livro que me marcou. Deixa eu lembrar um terceiro alguma coisa. Tinha Monteiro Lobato, O Menino do Dedo Verde, primeira infância, né? Turma da Mônica. Turma da Mônica, muito. Acho que eu passava... Nossa, eu não saía do banheiro, porque eu ficava sentada no banheiro lendo. Vocês liam no banheiro? Fazendo Eu xixizinho, não. cocôzinho? Eu não. Eu ia. Minha mãe botava uma cestinha cheia de revistinhas. Hoje ela seria cancelada, né? Porque não pode ficar muito tempo no banheiro. Clorifórmos fecais. Não pode ficar muito tempo no banheiro porque faz mal. Ah, tá. E aí a minha mãe canceladíssima me deixava no banheiro horas lendo Turma da Mônica. E eu ficava, mãe, vem... Não ficava. Porque eu não queria que ela viesse me limpar, porque eu tava ali lendo. Entendeu? Eu só sentava e ficava ali lendo. Entendi. É isso. Vamos pra Eu lia adolescência? muito Turma da Mônica, vamos. Na adolescência, o primeiro que me chama a atenção... Vai respondendo aqui, tá? Seus livros que marcaram a infância, a Isso. adolescência e a vida adulta. Isso. E depois a Ascensão. E essa... Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. vamos. Adolescência. O primeiro que me veio à mente eram umas crônicas medievais, porque aí eu comecei a jogar RPG. Ah, sim, tá. E aí, as crônicas de Angus MacLachlan. Nossa, eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro disso na biblioteca. Eram vários livros, Eram né? vários Eu lembro livros, disso. as histórias de Angus. E é Eu brasileiro. lembro. É sério, eu não sabia. É um escritor brasileiro. Eu nunca li isso, não. Cara, é muito Mas legal. eu lembro disso na biblioteca. época foi legal. É. Eu lia Pedro Bandeira. Eu era viciada em Pedro Bandeira. Droga da Obediência, Droga do Amor. Cara, eu amava os caras e toda a investigação. Os caras, eu lembro dos caras. E aí as meninas queriam entrar no grupo dos caras. E aí tinha toda uma trama de investigação, um bando de adolescente invadindo coisas. Era sensacional e eu gostava muito porque minha mãe, enfim, me apresentou a Agatha Christie nessa época da adolescência. Então eu fiquei do tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie. Aí veio Pedro Bandeira, que era uma parada mais adolescente de investigação, e aí depois isso evoluiu para Sidney Sheldon, e essa linha de investigações e mistérios era muito assim, meu xodózinho, eu adorava. Então, eu, na adolescência, além de ler o que os amigos leem, né, de RPG, eu comecei a ficar curioso sobre livros de adultos. Porque na adolescência, normalmente, você quer ser adulto, né? Não era hot. E a minha irmã, mas poderia ser. Poderia. Porque a minha irmã... Só um minuto que eu já falo disso. A minha irmã, ela comprava muitos livros. E aí eu comecei a pegar livros dela escondido pra eu ler. O primeiro livro que eu peguei dela escondido foi O Inferno de Dante. Gente, isso diz muito sobre você também. E, cara, eu não li, por exemplo... Eu nunca li o Paraíso de Dante, eu nunca li... Você só leu o Inferno. Eu só li o pior Isso da diz visão muito de sobre Dante. você mesmo. E era uma visão filosófica sobre a religião, Sim. sobre as camadas Sociais. do pensamento, do Sim. sofrimento. Eu comecei a entrar, cara, e eu lia com medo, porque eu tava aprendendo sobre o inferno. E eu li escondido, assim, sabe? Era um sacrilégio. E o que livro estava tinha acontecendo. uma capa de uma mulher nua, e só que em vez de cabeça era uma borboleta. Meu Deus. E aí eu li. Eu li a Hot. Quando eu fiz 12, 13 anos, não sei, eu descobri Júlia, Sabrina, Bianca, todas as minhas amigas da adolescência, na banca de jornal. E custava tipo R$4,90, sabe? Depois ficou R$7,90. No final da minha adolescência já era R$7,90, não sei quanto é hoje. Mas, hoje tá no Wattpad, né, de grátis. Mas eu ia na banca de jornal comprar a revistinha da Turma da Mônica. E aí mais pra direita, assim, na banca tinha as Biancas, as Sabrinas, as Júlias.
E aí eu falei pro jornaleiro, eu lembro assim, eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é história de adulto. E então aí eu quero. falei, tá bom, mas aí eu não podia comprar, porque eu era menor. Aí eu pedi pra minha mãe. Ah, você não podia comprar? Não podia. Aí eu pedi pra minha mãe, quer dizer, depois que eu comprei, podia. Porque aí o jornaleiro já me conhecia e sabia que minha mãe deixava. É, sim. Mas eu comprava todas essas revistinhas, que eram historinhas bem curtinhas. Inclusive tá aqui guardado no quartinho que eu tenho uma pilha. Eu tinha uma coleção, assim, muito grande. Foi uma adolescência inteira de hot, né? E era muito legal e era muito idiota a história, era muito básica, era do tipo, eu te conheço, enemies to lovers. Eu te conheço, eu te odeio. Mas aí a gente transa e a gente se ama. Fim. Então era muito legal e eu lia muito de hot. Muito. Comecei com isso, 12, 13 anos a ler hot, cara. E fala muito sobre você também. Bora, galera, mulheres. Fechando a trinca da adolescência e de pegar livros da minha irmã, eu li O Velho e o Mar. Que é uma reflexão sobre idade. Eu já tinha perdido meu pai. Nossa, você era tão filosófico já. E é exato isso que eu fico... Então, mas é isso que eu fiquei pensando. Porque, assim, não tem coisas que nascem do nada. Não, é tudo uma construção parte, de vida. Né? E aí, eu sentia muita saudade do meu pai. E é um livro sobre o passar do tempo e apreciar a solidão. Você pensar sobre a passagem da sua vida. E eu li aquilo e imaginava o meu pai no Ai, barco. que incrível. Então, ler aquele livro fez eu ter uma conexão diferente com seu pai. Com a passagem da vida. Sim. E eu nunca enxerguei a velhice como algo negativo. Porque se não fosse a velhice, eu nem existia. Que lindo. Eu lia fantasia. Foi quando eu comecei a ler Harry Potter, His Dark Materials, né? Fronteiras do Universo, Senhor dos Anéis. Gente, eu li Senhor dos Anéis e eu ficava assim, o que esse homem está falando nesse livro? Da Folha, 8 páginas sobre uma 8 páginas da Fazenda de Cogumelos. E eu ficava, o que está acontecendo? Me tira daqui alguém! Mas eu não deixava livros e não deixo livros pela metade até hoje. Sim. Eu fico 10 anos pra terminar um livro, mas eu não deixo de terminar esse livro. É verdade. Então eu lia muita fantasia. Eu deixo um monte. Panda vai largando. Eu lia muita fantasia. Eu não vou largando, eu vou trocando. Vai trocando. E aí eu comecei a ler. Respirar. Comecei a ler esses livros de fantasia. Harry Potter foi uma curiosidade, porque eu e minha irmã, a gente ganhou o primeiro livro. E aí depois eu comecei a querer ler os livros em inglês. E aí eu lia fanfic de Harry Potter. Porque antes da J.K. Rowling lançar os livros, a galera ficava fanficando, escrevendo os fanfics, né? E botando, sei lá, no ICQ, em blogs e coisas assim. E aí eu ficava lendo as fanfics e hoje minha cabeça é uma grande bagunça. Cara, mas... Porque eu esqueço o que é fanfic e o que é Harry Potter. Tudo, é tudo porque ficou história. Tudo muito marcado na minha cabeça, as fanfics. Mas se você pensar, insistir pra ler em inglês nessa época te ajudou muito na sua profissão. Me ajudou muito, com certeza. Né? Eu lembro de um livro que eu li, The Pelican Brief, que era de um filme com a Julia Roberts. Eu comprei também em banca de jornal. E era um livrinho curtinho, assim, que contava a história do filme. Sim. E aí eu lembro que eu li esse livro, a capa tinha Julia Roberts, tinha o nome ali, The Pelican Brief. E eu lembro que li esse livro, não sabia que era um filme, depois de muitos anos, já adulta, que eu falei, gente, era um filme, o tempo todo isso daqui. Então eu tinha muito isso, assim, eu chegava em biblioteca pública da cidade e eu pegava livros aleatórios, assim, pra ficar lendo. Muito impactada por Gilmore Girls mesmo. Muito, gente, sim. Formou a minha personalidade. Sim! Eu queria fazer uma menção honrosa à minha adolescência e uma parte muito importante literária da minha adolescência, que foram os livros da escola. Eu estudei no Sistema Objetivo. E no Sistema Objetivo, eu não sei se é assim hoje em dia, mas na minha época, muito velha já, né? Na minha época, a gente tinha as apostilas por trimestre. Sim. Então eram 4 grupos de apostilas todo ano. E na área de literatura, né, para as aulas de literatura, o Objetivo tinha também todos os livrinhos dos autores que a gente ia estudar, mas tudo do Sistema Objetivo. Então você pagava pelo material caríssimo. E aí vinham as apostilas do trimestre e os livros que você tinha que ler no trimestre. E aí você pegava isso no ano, no início do ano. Assim, você pagava e recebia tudo, né? Beleza. Eu recebia os livrinhos. E, cara, eu lembro, no primeiro ano do segundo grau, assim, que quando eu cheguei pro primeiro trimestre, tipo, a gente pegou em janeiro, sei lá, nosso material, e a aula começava em março, porque era depois do carnaval, né? Quando eu cheguei pra aula, eu já tinha lido os livros do ano inteiro. Nessa energia.
Porque foi um ano, assim, que tinha, sei lá, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, umas coisas assim, e eu amava. E era na época que muito. você ia pra praia, que a sua família adorava praia, e você levava livro pra ler, né? Sim, gente, eu era psicopata desses autores nacionais e dessa época num nível que eu... Sabe quando você bota no caderno, assim, Cris ama panda, umas coisinhas assim? Você botava no caderno. Você não. Mas eu botava, porque eu não te conhecia. Mas eu botava Cristiane Reis de Siqueira Machado de Assis. Eu assinava isso. Eu assinava os sobrenomes dos autores como se eu fosse casada com eles. Meu Deus, que lindo. Entendeu? Maluca que chama. Mas eu era muito apaixonada. Então eu não fui a criança / adolescente que tinha raiva de literatura nacional ou desses livros clássicos. Eu Sim. adorava ler A Moreninha. Eu sou apaixonada pelo livro Curtiço, Os Maias, vários livros assim da literatura nacional. Eu amo muito. Inclusive os quem é os Lannisters perto de Os Maias, entendeu? Olha. É toda Então eu amava muito. Eu quero muito fazer essa menção honrosa, porque ainda mais morando no Rio de Janeiro, né? A gente tá próximo de vários cenários. Dá pra desses ir livros. lá. Exato. Dá pra ler o livro e dá pra ler o livro nesses lugares. Você vai na ilha de Paquetá, você visita a casa da Moreninha. Exato. Você tem a pedra que a Moreninha ficava. Andando por Itaguaí, você pode andar pelas ruas O que o alienista andou. Então, assim, é muito emblemático isso, né? Então eu amava muito esses livros. Bom, entrando na fase adulta, eu já abandonei um pouquinho a ideia dos livros, porque se eu pensar na minha fase adulta, eu penso em autor. Tipo, autores impactaram muito mais a minha história na fase adulta, porque eu entrei de cabeça em vários livros de um determinado autor. Então eu penso em fases início da minha fase adulta, eu penso nos autores que impactaram. Por exemplo, Bernard Cornwell. Nossa, sim. Eu entrei muito de cabeça. Muito. Por muitos anos. Sim. Você? Eu fiz terapia, né, durante toda a minha adolescência. Eu comecei a fazer terapia ali com 14, 15 anos mais ou menos, e fui até a faculdade, assim, fazendo terapia com a mesma psicóloga. E essa psicóloga, quando eu tinha ali meus 17, quase 18 anos, ela me apresentou Saramago. Ela pegou um livro na prateleira dela, que era um ensaio sobre a cegueira. Nossa, você era muito questionadora. E ela me deu e ela falou, acho que você vai gostar desse autor. Lê esse livro. E Saramago foi, assim, um encontro de almas, eu acho. Nossa. Porque o jeito que ele escreve, o jeito que ele questiona, o jeito que ele critica, né, coisas sociais, assim, comportamentos humanos, conversa muito comigo. Cara, sabe o que eu acho interessante disso? Porque o Saramago, ele não pontua, né? É um grande pensamento. Quer dizer, sem respiração. Acho que as novas edições sim. Mas originalmente no português de Portugal não tem pontuação. Isso, ele gosta de escrever como se ele não respirasse entre pensamentos. É meio como eu e falo, você fala desse jeito, e quando você edita vídeos seus, você faz questão de tirar suas respirações para que o pensamento seja fluido sem pausas. Sem interrupções. E eu amo Saramago, e aí em destaque ensaio sobre a cegueira e ensaio sobre a lucidez, com um plus em ensaio sobre a lucidez, porque toda vez que tem eleições eu falo, leiam ensaio sobre a lucidez. Eu falo isso sempre, porque eu acho que todo mundo seria um eleitor melhor se lesse esse livro. Início da minha fase adulta, eu fiz a faculdade de análise de sistemas. E eu desenvolvi uma habilidade de estudar em ônibus e metrô. Então, eu não me enjoava. Normalmente as pessoas se enjoam, né, no movimento de coisa. Eu nunca me enjoei, eu sempre lia e eu meio que matava esse tempo. Eu não dormia no ônibus e tal. E eu meio que matava esse tempo lendo. Sim. Eu tava namorando uma menina na época que a mãe dela era muito fã do Paulo Coelho. Ai, tóxica. Tô zoando. Eu não gosto de Paulo Coelho. Você não gosta de Paulo Coelho? Não. Caraca, você precisa ler 13 segundos. Eu acho que muda a ideia de qualquer pessoa sobre ele. Tá bom. Porque é muito boa essa história. E é textão. Tá. Aí, o que acontece? Aí ela falou, cara, eu tava nas férias, e aí ela falou, lê esse livro aqui, que o primeiro foi 13 segundos. E eu adorei. Eu li em um dia. E aí eu li, acho que 13, 14 livros dele, assim, seguidos. E aí eu fiquei, cara, o Paulo Coelho, ele tem uma cabeça diferente. Ele tem uma visão sobre o mundo diferente e muito pessoal. Sim. Então, assim, parece que ele realmente, a cada livro, ele é uma pessoa diferente. Ele meio que incorpora uma pessoa diferente, com uma perspectiva diferente de mundo. E tenta passar
as diferenças de seres humanos a cada livro. Sim. E isso me encantou muito nele e mudou muito porque eu saí muito do espectro essa ideia me tirou muito do espectro de que as pessoas deviam pensar como eu. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E isso me ajudou muito É importante, né? a ser até mais sociável, mais Sim. amigável, mais político da minha vida, assim, né? De uma forma Isso é positiva, legal. né? Não manipuladora. Sim. E eu fui muito, e aí eu queria também colocar um espectro aqui, não só um autor ou uma autora, mas eu comecei a ver a importância que era dar atenção a autoras mulheres, né? Porque não era uma coisa que eu prestava atenção até a vida adulta. Eu achava que livro era livro, mas aí eu comecei a ver muito sobre como essas autoras foram preteridas ao longo da vida delas e das existências delas e o quanto elas estão sendo enaltecidas agora. Tanto que lá na Bienal você entrava em qualquer editora, em qualquer stand, e você tinha do tipo Leia Mulheres, Virginia Woolf, Simone, várias autoras assim que emblemáticas, tinha painéis de Cora Coralina e poemas, e isso me trazia muita alegria agora, porque eu tive esse estalo há alguns anos, né, pelos meus 20 e poucos anos, 30 assim, que eu comecei a dar mais atenção a autoras e entender que elas realmente não eram ouvidas ou lidas da mesma forma que os homens. Isso tem Meia-Noite em Paris, inclusive, uma diferenciação de autoras e autores, né? E eu acho que em destaque em qualquer área, assim, em poemas, em fantasia, em hot, autoras nacionais, essa subcamada me trouxe também um outro universo, Aline Santana, TM, Zoe X, enfim, várias autoras que eu pude conhecer, inclusive pessoalmente, e pude ter um contato mais próximo. Eu acho que independente da história, independente do gênero literário, eu tenho priorizado autoras, mulheres, né? E aí, pra gringa, a gente tem Julia Quinn, Sarah J. Maas e várias outras mulheres incríveis. Então, eu tenho escolhido ler mulheres. E tem sido bom pra mim porque são visões de mundo bem diferentes de tudo que eu li. Quando você pega, por exemplo, comparando um Arthur Conan Doyle, né, que fez lá o Sherlock Holmes, e a Agatha Christie, são o mesmo gênero. Ele chegou primeiro, mas ela veio depois. E quando ela veio, ela, por exemplo, se tornou a autora mais lida do mundo. Cara, ela vendeu tanto livro que ela ficou em terceiro lugar de venda no mundo, e na frente dela só tinha a Bíblia e Shakespeare. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa, cara. E a galera fala de Sherlock como se fosse assim. Uau! Não é! É a Agatha Christie. É verdade. Sabe? Ela que era, tipo, a dama do crime, a rainha do crime, assim. Então, eu tenho muito orgulho, assim, hoje de dar valor a isso. Então, leia autoras mulheres. Então, no último livro que eu fiquei pensando aqui, o último autor que realmente impactou a minha fase adulta, é que eu tive que entender que o meu profissionalismo deveria ser divertido. Então, pegando desde o início, tipo, eu vejo uma série e eu tento descobrir o final, né? Que é um reflexo da minha infância, da minha curiosidade infantil. Sim. Eu vejo um filme e eu tento enxergar como aquela pessoa pensa, né? Diferente de mim. Entender então, as construções, né? Desses que é muito da minha personagens. adolescente, como é que eu fui construindo. Sim. Ou então uma parte histórica e entender que aquele momento histórico, aquela cultura específica e as minhas leituras sobre época medieval, essas pessoas, como a civilização era diferente, a socialização das pessoas era diferente. E eu fui caminhando por esses tipos de ideias, né? Mas por que se manter só no planeta Terra se a vastidão do universo pode ser ainda mais divertida? Eu entendi isso com Douglas Adams. Nossa, sim. Porque e aí, cara, eu fiquei muito curioso. Eu fiquei, cara, da onde esse cara tira tantas ideias? Da onde esse cara tira tantas reflexões e discussões? Ele é de uma maravilhoso. forma, assim, de estremecer o seu alicerce do que é real. Sim. Você fica, cara, isso tudo que ele tá falando pode ser real, porque são questionamentos que eu faço no dia a dia. E tudo, né? Não sem só o pensar. Guia do Mochileiro das Galáxias, mas tudo que ele escreve, né? Até aquele dos Dirk Gently. Exato. Qualquer coisa que Eu ele esqueci escreve. o nome. que é Qualquer muito coisa grande. que ele escreve, tudo você incrível. começa a pensar, tipo, e não para só na sua realidade, né?
às vezes o pensamento ele acelera tanto e ele se expande tanto que ele não consegue ficar fixo num único ponto, numa única existência. E, cara, isso pra mim ampliou muito a minha mente e me deixou ainda mais curioso com tudo que existe ao meu redor. E eu não tenho como finalizar a minha lista com alguém diferente de Margaret Atwood. Por quê? Esta mulher me fez entender quem eu sou. Eu me identifico muito com ela e eu queria muito ser uma velhinha como ela. Com a foice na mão. Com a foice na mão. Entendi. Por quê? Porque a vida inteira, e eu tenho falado isso muito com o Panda, as pessoas falam que eu sou muito combativa, né? Que eu tô aqui, tipo, sempre pronta pra questionar e arrumar uma grande confusão sobre algum pensamento. E eu acho que as pessoas têm medo de questionamentos de mulheres e transformam o nosso questionamento em uma grande confusão. Sim. Não é uma grande confusão, é só um questionamento, é só uma preocupação. O que é um cala-boca gigantesco, né? Da sociedade pra mulher que pensa por conta própria. E a Margaret Atwood, ela escreveu o Conto da Aia na década de 70. Saúde. Obrigado. E ela já escrevia poemas e outros livros, mas ela escreveu o Conto da Aia na década de 70, publicou na década de 80 e todo mundo cagou baldes pra ela. E aí agora o Conto da Aia se tornou relevante. Mas naquela época da década de 80, ela já tinha preocupações plausíveis, pelo que a gente vê em O Conto da Aia. Nada foi alterado pra série, tá? Aquela é a história dela mesmo. E ela fala assim que o tempo todo, ao longo da vida adulta dela, ela trazia questionamentos e preocupações sobre o universo feminino que era ignorado. As pessoas não convidavam ela, por exemplo, para feiras literárias, para falar sobre isso, para falar sobre feminismo. Ela sempre foi uma autora feminista, né? E hoje em dia é muito mais comum você ver conversas sobre feminismo, principalmente. Então eu me vejo muito nela. Eu vejo que muitas coisas que eu falo são interpretadas como estressadas, como se eu estivesse brigando o tempo todo, quando na verdade, na maioria das vezes, eu tô questionando. Tem uma Leia subindo aqui. E o meu questionamento, eu vejo que é muito fácil para a sociedade levar esse questionamento que eu faço pro campo, pro espectro da confusão, da bagunça e do caos, porque isso me coloca numa caixinha de maluca, que as pessoas adoram chamar mulheres de malucas, né? E quando eu vi muito dela em entrevistas falando sobre isso, e não sei, eu me identifiquei, assim, eu acho que ela me marcou muito nessa fase adulta, me deu firmeza para ser quem eu sou e me mostrou que eu posso ser, sim, fofa, questionadora, leve e ao mesmo tempo forte e que tá tudo bem. Eu não preciso escolher entre ser uma donzela e uma guerreira. Eu posso ser as duas coisas e tanto faz o que os outros falam. Então não vão me colocar na caixinha da maluca, porque eu não sou maluca. Eu só sou uma pessoa que pensa. Então eu achei ela muito importante pra mim. Cara, e é exatamente essa linha de pensamento que me chamou a atenção em você, assim. Que eu não sou maluca? Não, de você pensar e você refletir, e você discutir, e você debater. É tão bonito. Tipo, na nossa amizade foi isso que me atraiu. Foi isso que falou, cara, eu preciso conversar mais com essa pessoa porque eu me sinto melhor depois de conversar com essa pessoa. E eu acho que o que me chamou a atenção em você, já que estamos trocando firulas... Carícias. O que me chamou a atenção em você foi o hot. Tô zoando. O que me chamou a atenção em você foi que você não era um homem monossilábico. Você nunca foi um homem monossilábico como a maioria dos homens é em relações. Você nunca respondia só pode crer, como a maioria dos homens. Ou não se interessou por algum assunto. Você sempre tem alguma coisa a comentar sobre os assuntos. E isso é muito raro em homem, né? Homem é acostumado a não falar, não pensar. Do tipo, eu tô bebendo com os meus amigos e aí sim eu falo sobre futebol, carro e mulher. Sempre foi esse o estereótipo, né? E você fugia desse estereótipo, você queria falar sobre livros. Tanto que quando a gente trabalhava junto, a gente tava em mesa do trabalho, assim, todo mundo do trabalho almoçando junto. E eu começava a falar as coisas, todo mundo parava de prestar atenção e você era o único olhando pra minha cara, assim. Então, né, pessoas que conversam, case com elas. Imagina, você ficar velhinho e não ter com quem conversar porque a pessoa que tá do seu lado não fala. Pelo amor de Deus, não dá não pra mim. Mas aí, vamos lá. Eu separei essa lista em 3 partes, né? Infância, adolescência e você acendeu. fase adulta. E aí eu coloquei uma nova fase que é a ascensão.
Que é você realmente... Então você acendeu de não acender, sim. Você não acendeu de luzinha. Não, mas Vai lá no Instagram, se você não entendeu o que eu tô falando. Me irritou aqui, hein? Não, porque eu fiquei pensando, eu não parei de ler. Não. Eu não parei de me interessar. Mas eu realmente tive uma construção como pessoa baseada nas coisas que eu lia. Né? Que realmente influenciaram a minha vida, influenciaram o meu humor, influenciaram o meu pensamento, o meu raciocínio, o meu interesse, minha curiosidade. Sim. Influenciou tudo isso. E aí, na pandemia, eu tive a chavezinha que virou, que falei, cara, eu preciso estudar filosofia porque eu não sei o dia de amanhã. Sim. E aí, essa história eu já contei diversas vezes em diversos vídeos. Na filosofia, eu comecei a ler autores que refletiam sobre a humanidade, sobre a vida, sobre palavras, sobre conceitos. E isso expandiu ainda mais. E diferente, por exemplo, do que eu vejo de muitos filósofos se pautando nas ideias de outros para construir uma certa autoridade de fala, Sim. Eu não vejo dessa forma, eu não gosto de pensar dessa forma. Eu leio, eu fico apaixonado e encantado, mas eu gosto de pensar por conta própria, porque assim como Marcelo Marmelo e Martelo... Pra você. É um Ela estímulo. não é um ponto final. Não ela é. É um estímulo. Assim como Marcelo Marmelo e Martelo fez eu criar várias brincadeirinhas com palavras, Sim. Nietzsche, Platão e Spinoza, que são os 3 autores que eu listei aqui nessa fase de ascensão, fizeram eu olhar a vida e pensar, cara, essas 3 pessoas pararam, leram, ouviram música e, viram a vida de uma forma diferenciada e conseguiram ser pessoas diferenciadas na humanidade. Sim. E eu também vou ser. Tá, então eu vou falar da minha ascensão. Aê, Cris Siqueira! Eu acho que eu tô muito conectada a mulheres, de alguma forma, que se descobriram pensadoras ou fazedoras com idades que são completamente fora da caixinha do óbvio, que é aquela caixinha do você sai da escola com 17, 18 anos, vai pra faculdade, faz ali uns 5 anos de faculdade, sai aos 22, 23, arruma um ótimo emprego, enfim. Sua vida é isso. Antes dos 30, você já tem que estar em uma ascensão social e profissional que justifique você ali no início dos 30 ou final dos 20 ter os filhos. E acabou. Obrigada. Essa foi sua participação no planeta Terra. Tchau. É isso. E eu tenho lido muito sobre mulheres que se descobriram em outras fases. Por exemplo, a Cora Coralina, ela virou poetisa aos 60 anos. Foi quando ela começou a ser publicada e ficou famosa e até hoje é uma das maiores poetisas do Brasil. A gente tem a própria Virginia Woolf, né, que durante muitos anos ela ficou dentro do armário e não falava publicamente sobre a sua sexualidade, demorou a escrever muita coisa, cartas são publicadas retroativamente do período em que ela tinha toda uma reclusão afetiva. Tem inclusive um livro da Morro Branco que estava vendendo, que eu queria ter comprado porque a capa era linda, mas estava muito cara. Eu comprarei em breve. Que é Cartas de Amor, da Virginia Woolf, que a primeira frase... Porque assim, a primeira frase de um livro, ela precisa pegar pelo pescoço e falar, você vai ler esse livro até o fim. Tem que ser assim. E ela começa esse livro falando, né, que durante muito tempo ela não encontrava pessoas com as quais ela se identificava e ela vivia se escondendo por vários lugares por não encontrar ciclos sociais que ela conseguisse se fixar. E ela encontrou essas pessoas, principalmente por questão dela ser LGBT, ela encontrou essas pessoas nos corredores da biblioteca. Ela começa o livro assim. Então é muito bonito, muito emblemático, né? Você não encontrar o seu lugar no mundo. Quem nunca? Né? O Roberto Marinho criou a Rede Globo, ele tinha o quê? 60 anos? 50 anos? 50 e poucos anos. A gente não tem que pausar a nossa vida porque existe um conceito social que bloqueia a gente. Então, eu tenho uma escritora que eu gostaria muito que você lesse, eu já insisto há um tempo, que é a Simone de Beauvoir. Eu já li algumas coisas dela, mas nunca uma obra completa. Ela é a esposa do Sartre, ela tinha um pensamento feminista sensacional. Sim. Numa época pós-industrial, sabe? E aí ela imbuía uma questão sobre a existência que influenciou o existencialismo, que é um movimento gigantesco da filosofia. Ela influenciou o pensamento do Sartre sobre isso e hoje em dia as pessoas enaltecem
muito mais o Sartre, por ser um Por homem causa nessa dela, época, principalmente. mas ele atribui todos os trabalhos dele à esposa dele. Eles tinham um relacionamento aberto. Ela era o garfinho cutucando, né? Exatamente. Cara, eu gosto muito, assim, dessa ideologia, né? Tipo, a própria Margaret Atwood agora fazendo muito sucesso. Ela que sempre quis falar sobre as coisas e nunca permitiram. Nesse momento, ela tem uma agenda que é impossível de cumprir, de tanto que ela é convidada, de tanto que ela é chamada. E eu agora, né, eu vou fazer 40 anos e eu tô com uma projeção de carreira da minha vida que eu nunca imaginei. Eu quero entrar numa faculdade, eu quero entrar numa nova área, eu quero criar uma nova Cris para viver essa nova etapa. E talvez a Cris de 20 anos olhasse para mim e falasse, tá maluca? Tu não fez nada, então? Sabe? Ela ia falar, calma aí, o que eu vivi não valeu de nada? Você vai jogar fora? Eu tô aqui estudando administração financeira, tu não vai usar pra nada? Ela ia ficar estressada comigo. E aí, um beijo, Cris de 20 anos, um dia você chega aqui. Mas eu tenho muito orgulho dessa galera que se redescobre, se recria, né? E traça novos caminhos, porque enquanto você tá vivo, existe coisa pra viver. Você está se transformando. Não tem como você morrer vivo. É. E muita gente foi ensinada a se matar vivo, né? Do tipo, matar se sonhos. anular. Matar sonhos, matar desejos, matar anseios, matar oportunidades, matar novos caminhos. Por que a gente se fecha? Por que a gente faz isso? Então, leia livros. Permita-se conhecer autores. Permita-se entender as histórias desses autores. Dá uma olhada em quando eles estouraram. Van Gogh nunca viu o sucesso dele acontecer. Nunca viu. Ele morreu sem saber. Você sabia que paixão vem da palavra grega pathos? E pathos deu origem à palavra path, que é caminho em inglês. Então, se apaixonar é trilhar um caminho. É isso. Se permita ler, conhecer, estudar, mudar, transformar, porque a vida é isso. E eu me emocionei muito na Bienal desse ano, porque aos 40 anos de Bienal, eu voltei na Bienal, trabalhando com entretenimento e não na área que eu me formei, decidindo trilhar um outro caminho acadêmico que ainda não iniciei, mas que eu inicio em breve, e eu tava no palco da Bienal, falando de Agatha Christie. Olha isso, cara. Uma autora mulher que é a dona do gênero literário que ela publicou a vida inteira e que sempre foi extremamente feminista, sabe? Sempre fez as coisas do jeito dela. Então, assim, eram tantas caixinhas sendo preenchidas que eu nunca imaginei. Tipo, a Crisinha que tava na corda nas primeiras bienais, sendo puxada pela professora, nunca imaginar que um dia eu estaria ali falando de Agatha Christie. E talvez se sua mãe não deixasse você no banheiro da Turma da Mônica, você Eu não não estaria no leria. palco da Bienal hoje. Se minha mãe não tivesse falado, tem um livro muito bom que eu li, que é O Assassinato do Expresso do Oriente. Leia também. Quando eu tinha ali uns 14 anos, talvez eu não estivesse no palco da Bienal hoje. Então, assim, se permita. Se permita ler, conhecer, estudar e trilhar novos caminhos. Porque ler é apaixonante. E abre os horizontes. Quando você encerra o livro, você só encerra uma história, mas você abre novos capítulos na sua vida, né? Por causa disso. Ai, que lindo. Enfim, leia e me conta aqui quais são os livros que marcaram sua infância, sua adolescência, sua fase adulta e seu período de ascensão. Aê! Sim. Beijos e até a próxima. Tchau. Show.